nessa noite, ó Pai, nós apresentamos a Ti, ó Deus, em oração, e queremos agradecer no nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, deve sentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesta noite junto com os nossos irmãos. Recebi o convite do pastor Paulo para estarmos aqui hoje, junto com os irmãos nesse culto especial, que é o culto de missões, irmãos, um culto muito importante, especial realmente na nossa vida, porque alguém anunciou o Evangelho para nós, alguém fez um sacrifício em nosso favor, pessoas se sacrificaram e anunciou esse Evangelho de poder, esse Evangelho que salva, que liberta, que cura, esse Evangelho que vai nos levar para o céu. Como disse a nossa irmã nesta noite, que em breve Jesus vai voltar, em breve Ele voltará, e Ele disse para buscar o seu povo, um povo santo, um povo lavado, remido pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E sabemos que hoje não está tão fácil pregar o Evangelho, está numa facilidade tão grande nós vemos e podemos anunciar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, e por outro lado nós temos a dificuldade de nos dispormos para anunciar essa palavra. Encontramos em muitas dificuldades, mas para sairmos, para anunciar esse Jesus que é poderoso, como foi cantado nesta noite, esse nome tem poder. O nome de Jesus é poderoso, Deus. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma, ela permanece a mesma. A Bíblia diz que a palavra dele vai continuar sendo ontem, hoje, e vai ser a mesma palavra, tem o mesmo poder, a mesma virtude, irmãos, de poder mudar a história, de poder mudar vidas de pessoas. Ontem eu estava conversando com um rapaz, e ele me disse assim: pastor Davi, parece que hoje está tão diferente as coisas, a gente não vê mais como era antes. Ele estava me dizendo que antigamente ele subia no monte para orar, ele fazia vigílias, ele buscava mais a Deus, ele tinha mais disponibilidade para estar buscando, para estar falando, para estar no meio do povo anunciando o Evangelho. E ele falou que hoje está mais difícil. Irmão João, você mandou pegar leve hoje, né? Eu vou pegar mais leve hoje, em nome do Senhor Jesus. Não vou bater muito não, pastor Marquinhos, porque o chicote corta os dois lados, né? Então não posso bater, senão apanho demais também, nem fica ruim. Mas falando com ele, irmãos, ele dizia para mim: pastor Davi, como está difícil. E eu falei para ele: meu irmão, nós precisamos mudar, nós precisamos ter um novo pensamento, nós precisamos nos levantarmos e fazermos essa obra que é tão importante. Nós pensamos muitas vezes, quando falamos em missões, já pensamos logo lá fora. Eu tinha na minha cabeça, irmãos, que muitas vezes pregar o Evangelho tinha que ser fora do Brasil, tinha que ser fora da nossa cidade, tinha que ir para outros lugares, sacrificar, sofrer, como alguns diziam, não só passar fome, às vezes, passar sede, né? Como alguns missionários passam, às vezes não tem nem o que comer, aonde eles estão pregando o Evangelho, porque não tem outro meio, não tem recurso para eles sobreviverem, para eles terem o que comer, para eles fazerem uma compra boa, para eles terem uma vida sossegada. Não, irmãos, é difícil. A Bíblia diz que o Evangelho, para ser anunciado o Evangelho, é com sacrifício, é com esforço. Temos que esforçar para anunciar essa palavra. Aí Jesus disse para os seus discípulos, ali no capítulo número 1 de Atos Apóstolos, verso 8, ele fala para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz para eles: ficar em Jerusalém. Primeiro, ficar na sua cidade. Fica na sua cidade. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, receba a promessa do Senhor sobre a sua vida.
seja realmente um crente cheio dessa graça maravilhosa. E aí depois vocês vão anunciar o Evangelho por toda a terra. Depois que vocês forem cheios desse poder, aí sim vocês vão sair e vão anunciar com ousadia a palavra de Deus, que foi o que Jesus ensinou para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no Evangelho, porque não creu na palavra de Deus, não creu no poder de Deus. E nós temos essa função da nossa vida. Nós somos chamados primeiro, a Bíblia diz que nós primeiro aceitamos essa palavra, primeiro nós ouvimos esse Evangelho. Quantas pessoas nos orou em meu favor, intercedeu em favor da minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui há 35 anos servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, adorando o Senhor, pregando a palavra de Deus. Como disse o pastor Paulinho essa noite, ele ouviu uma mensagem que eu preguei há 15 anos atrás, aproximadamente, irmãos, há 15 anos, e ele lembra dessa palavra que eu falei ainda. Esses dias estava comentando estava uma igreja anunciando o Evangelho, e um pastor me disse: pastor Davi, o senhor lembra quando a primeira vez que o senhor pregou o Evangelho para mim? Isso foi em 92, já faz alguns anos que aconteceu isso. E eu estava, esse moço veio trabalhar comigo, e de ajudante de pedreiro, e ele chegando ali, no primeiro dia que ele começou a trabalhar comigo, eu vi a oportunidade de falar do amor de Deus para ele. Eu vi a oportunidade de dizer para ele assim: meu amigo, ó, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome de Jesus tem poder. É esse nome, irmãos, que quando nós anunciamos e cremos que Ele vai fazer aquilo que Ele veio para fazer, vai acontecer. O poder de Deus vai se manifestar, irmãos. E eu falei para ele: ó, Jesus te ama. E ele começou, irmãos, ali a sentir meio acanhado, e fui falando de Jesus. Mas ele disse: Davi, mas como que pode a minha vida, do jeito que está tão difícil, uma situação muito ruim? E eu fui dizendo para ele: não, mas Jesus pode mudar, Jesus pode te dar vitória. E eu falei: Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai abrir uma porta e você vai trabalhar nesse lugar. Esse foi no sábado, nós que acabou junto comigo, fazendo um contrapiso da igreja que eu estava trabalhando. Contou esse dia para mim: pastor Davi, naquele dia eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, e Deus abriu uma porta que eu estou trabalhando até hoje no Demai, e vai aposentar daqui um ano, irmãos, porque Deus fez a obra. E quando nós anunciamos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, e cremos na palavra dele, ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Talvez Deus chamou você para fazer esse trabalho. Deus te escolheu. Tem pessoas que dizem assim: pastor Marquinhos, mas eu não eu não fui chamado para isso não, mas Deus chamou a todas as pessoas. Aquele que é ovelha, irmãos, ele passa a gerar ovelhas. Aquele que tem o desejo do seu coração, aquele que ama o seu próximo, aquele que ama o seu amigo, ele tem o prazer de anunciar a palavra de Deus, ele tem o prazer de dizer o ide de Jesus para essa pessoa. Um dia eu estava ouvindo a palavra quando um homem foi curado na Bíblia, e esse homem, irmãos, ele foi curado, ele não enxergava, ou seja, ele não andava, mas ele não sabia que era Jesus que o tinha curado. E depois ele teve um encontro com Jesus, e quando ele encontrou com Jesus, Jesus disse para ele: você está curado, agora você vai e anuncia a sua família. Ele falou: não, Senhor, mas eu quero ficar com o Senhor, eu quero continuar e com o Senhor caminhando. Não, primeiro você vai anunciar a sua família, depois você vai anunciar para os outros. Primeiro você pega os da sua casa. Então, muitas vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho para a nossa família, por vergonha, por achar que nós não somos capacitados, que nós não temos entendimento. A pessoa vai rir de mim, a pessoa vai achar ruim, mas a Bíblia diz que nós devemos anunciar a sua palavra a toda criatura, a todos a criatura. Quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra na vida das pessoas.
Nós não temos poder, mas Ele tem o poder para fazer tudo isso, irmãos, na vida das pessoas, para mudar a história, mudar caminho, para dar salvação, que é o mais importante para todos nós, irmãos, que estamos aqui hoje. Conversando com este moço no dia de ontem, me lembro certinho, ele perguntou, falou: meu amigo, a nossa vitória, ela não está no começo, a nossa vitória, ela não está no meio, a nossa vitória está no final, irmãos, de tudo isso. Foi na onde a nossa irmã leu nesta noite. A nossa vitória vai estar quando encontrarmos com o nosso Jesus. Ali o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 do livro de Timóteo, verso 7, ele diz assim: combati, irmãos, eu combati o bom combate. Ele combateu, irmãos, ele lutou, ele se esforçou, irmãos, ele correu, ele anunciou o evangelho, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, irmãos, ele sofreu em uma cadeia, mas não deixou de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, não deixou de anunciar a palavra de Deus. Ele disse: eu combati o bom combate. Ele terminou, irmãos, a carreira. Ele não foi no começo, não foi no meio, foi no finalzinho que ele disse, quando ele estava saindo dentro de uma prisão, com seus braços presos, com as algemas nos seus punhos, e ele estava sendo levado para ser morto. Mas ele disse: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira. Terminei a minha carreira, irmãos. Olha que vitória, nós dizemos: eu terminei a minha carreira, eu combati nesta terra, eu lutei nesta terra, eu sofri, mas eu estou aqui, com a glória de Deus. Não importa quem falou, não importa quem deixou de falar, o importante é que eu estou aqui. E o apóstolo Paulo diz: guardei a minha fé. Chegamos até o final. Quando nós conseguimos, vamos chegar 20 anos, 30 anos, eu, como disse, 35 anos estou aqui para a glória de Deus. E meu prazer, irmãos, é estar na casa de Deus, meu prazer é estar na presença dEle, meu prazer é servir a Ele, meu prazer, irmãos, é poder anunciar o seu evangelho. Essa é, irmãos, a nossa alegria. O prazer do crente, irmãos, é falar do amor de Jesus. O prazer do crente é falar de Deus. Não, mas você não tem outro assunto, você não tem outro assunto para falar. Às vezes eu vou conversar com as pessoas e a primeira coisa que me vem a oportunidade: ó, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, ó, Jesus fez isso na minha vida, ó, Jesus me curou, ó, Jesus me libertou. E a pessoa falou: mas poxa vida, você não tem outra coisa para falar? Nosso prazer, o prazer do cristão é esse, irmãos, é falar de Jesus. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, irmãos, por um tempo. Quanto tempo você acha? Há 50 anos, 80 anos, 100 anos, não importa, irmãos. O importante é saber que você vai chegar naquele dia, e quando o Senhor chamar, você vai estar pronto, preparado para subir ao encontro dele. Mas são muitas pessoas, irmãos, são muitas pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho, são muitas pessoas que ainda precisam ouvir falar deste Deus, irmãos, que tem poder, deste Deus que tem poder. O pastor Paulinho queria pregar a mensagem que ele ia pregar, mas está tudo bem, pastor Paulinho, eu vou falar do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o texto está aberto aqui, ó, no capítulo, no Êxodo, né, pastor Paulinho? No Êxodo, no capítulo de número 3, irmãos, a palavra, no Êxodo capítulo número 3, do verso 13, irmãos, em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos, depois vou ler um pouquinho no capítulo 4. E a Bíblia fala sobre Moisés, irmãos. Moisés foi um homem chamado por Deus, irmãos. Foi chamado por Deus para livrar um grande povo das mãos de Faraó. O que significa hoje, irmãos, o Egito para nós? Ele significa o mundo, irmãos, porque tudo que existia naquele tempo existe nos dias de hoje, não mudou, irmãos. A Bíblia fala que não mudou, os costumes não mudou algumas coisas, mas está da mesma forma, o povo desobedecendo a Deus, fazendo o que bem acha que deve fazer, e não estão enxergando o caminho, irmãos. Que quando Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho para seguir. Ele não disse: eu sou aquele caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho. Quer dizer que ele está dizendo: não existe outro meio, irmão, de ser salvo, de ir morar no céu, se não passar pelo crivo de Jesus. Se não passar por Jesus, não existe outro meio de chegar a Deus, de ir morar no céu. O único meio é estando com Jesus e permanecendo nele. A Bíblia diz aqui: Moisés tem um simbolismo de Cristo. Nos fala também que Moisés é o mesmo simbolismo que Cristo teve e veio para salvar a humanidade. Assim Moisés também foi chamado para salvar aquele povo das mãos do faraó, do Egito, porque faraó não significa o diabo, e o Egito significa o mundo, e ele foi chamado para essa tão grande obra, irmãos, que diz no verso número 13: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esta foi a pergunta que Moisés faz para Deus primeiramente, porque o que ele ia dizer para aquele povo? Ou como ele ia chegar em Faraó e dizer para ele: olha, alguém me mandou vir tirar vocês daqui. E a palavra de Deus nos diz no livro de Coríntios, capítulo 2, verso 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus conseguem discernir as coisas que são para ele, aquilo que é revelado para ele. Somente aqueles que têm o Espírito do Senhor, esse vai entender a palavra de Deus, porque senão não entende, não compreende a palavra do Senhor. Aqui está Moisés agora dizendo para Deus: o que eu vou dizer para aquele povo? Mas eles tinham na mente deles que já existia alguém que vinha para os salvar, para os libertar. E a Bíblia fala sobre as promessas de Deus na vida daquela nação, de toda aquela nação. O Deus de Abraão, a Bíblia fala sobre a promessa que passou, que Deus disse para Abraão: Abraão, aquele povo vai ser salvo em você, através de você. Você vai anunciar essa palavra e eles vão ser salvos através de você. Essa palavra já foi anunciada, depois passou para Isaac, porque Abraão veio a falecer, mas a promessa não parou por ali. Depois veio para Isaac, porque a promessa ainda também não parou por ali. A promessa de salvação, ela não parou, ela continua em Jesus. Ela continua até hoje sendo anunciada. Jesus disse que Ele é o Salvador de toda a humanidade. Agora Deus fala para Moisés, diz para eles: o eu sou enviou a vós. Mas quem eu sou? Eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que abre porta onde não tem porta, eu sou o Deus que aquebranta os corações, eu sou o Deus que dá entendimento, eu sou o Deus que pode mudar essa história. Sabe, nós tem pessoas que às vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho para aqueles que estão do nosso lado, deixamos de pregar muitas vezes para a nossa família, porque achamos que não vai mudar nada. Mas Deus disse para Moisés, disse para eles: o eu sou que enviou aqui para anunciar essa palavra. Diga para eles, o Espírito Santo não vai entrar no coração deles, vai haver uma grande mudança. O Espírito Santo vai entrar porque é Ele, quem convence o homem do pecado, é Ele quem convence